Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi gordo. Você que acompanha o site sabe que a safra já deu as caras. Safra do boi pressionando as cotações e já mudando patamares de preços em várias regiões do país. Mas e agora? O que pode acontecer? O que vem pela frente? O que dá para a gente esperar? E quais os fatores que ajudam a gente a entender e analisar esse próximo período, essa próxima etapa da pecuária? Tudo isso a gente vai conversar agora com a minha amiga Laura Rezende, lá da Agrifato. Está aqui a Laura com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Laura. Aparentemente, quero a sua confirmação, Laura, a safra já começou, a pressão já começou a se intensificar, ou pelo menos uma mudança de patamar de preços já começou a ser registrada já. E agora, Laura, o que a gente pode esperar desse mercado? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, você introduziu muito bem, né? Realmente a safra ela já começou a dar suas caras aí. E a gente está sentindo isso tanto no mercado físico quanto no mercado de bolsa, né? Eu acho que até principalmente no mercado de bolsa que costuma empolgar um pouco mais ou desanimar numa proporção, às vezes, até maior do que o físico, que foi o que aconteceu lá no final de abril. E eu acho que para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo agora, né? Quem está na pecuária e já passou por esse momento de safra algumas vezes, né? Não é nenhuma novidade que os preços tendem a cair no mês de maio e junho. Inclusive, se a gente faz uma análise aí dos últimos 20 anos, os anos que foi constatado o fundo de preços, preços mais baixos no decorrer do ano, são os meses de fato de maio e depois o mês de junho. Então, tradicionalmente, quem vive aí da pecuária já sabe que não dá muito para fugir, que realmente esses meses são meses muito desafiadores. Mas em relação à safra, a gente teve um movimento aí, né, de atraso, digamos assim, dessa entrada de safra, pelas boas condições aí de chuvas que nós tivemos no mês de abril. Acho que até na nossa última conversa aqui a gente falou sobre isso, né? Abril foi um mês muito bom de chuvas, regiões que choveram até mais durante o mês de abril do que o próprio janeiro, que geralmente é um mês excelente de chuvas, né? E isso acaba influenciando na safra, porque a gente fala muito usa o termo safra, né? Puxa, inclusive esse termo a gente roubou da agricultura, mas a safra na pecuária ela está muito mais correlacionada à necessidade do pecuarista de venda, e aí por isso que os preços tendem a baixar, do que de fato um aumento muito grande de oferta de animais. Tá? Então, essa necessidade do pecuarista em ter que comercializar os seus animais, às vezes a qualquer preço, por não ter pasto, faz com que os preços abaixem muito. E foi isso e é isso que a gente vê, né, acontecer sempre, e é isso que a gente espera que aconteça nesse ano também. Isso é tão real, né? Porque se a gente relembra, lá em agosto do ano passado, a gente estava em um contexto de oferta muito abundante. Lá em agosto nós tivemos o maior abate dos últimos 36 meses, mas além dessa oferta abundante, nós tivemos também uma necessidade muito grande do pecuarista em vender. Por quê? Quem estava com sistemas mais intensivos ali no pasto, um chip, por exemplo, né? Chegou a hora do animal sair, tinha que sair, não tinha mais tempo para deixar o animal no pasto por 15 dias, 20 dias que seja. E também quem estava em manejos mais intensivos, como por exemplo um confinamento, também ficar com o animal uma semana, 10 dias a mais no coxo, causa um aumento muito grande ali do custo, né? Então, acaba que não tem muito para onde correr. E essa necessidade muito grande do pecuarista em comercializar esses animais acaba fazendo com que os preços caiam numa proporção, às vezes até mais do que seria o racional, né? Por que eu estou trazendo o agosto em pauta? Porque a gente viu os piores preços desse ciclo, né? Nós vimos naquele momento lá a pior queda para um único mês, a pior queda em um único ano e a pior queda em um ciclo da pecuária também. E agora, em abril, possivelmente, nós vamos bater o número de abates, volume de animal ofertado para o mercado, do que nós tivemos lá em agosto. E se nós vamos possivelmente bater, e eu falo possivelmente porque nós temos que esperar a divulgação aí dos dados totais de abates do IBGE. Por enquanto, o que nós temos são os abates CIF, Serviço de Inspeção Federal, que já demonstraram para nós que o abril foi o segundo maior abate, perdendo apenas para agosto. E o que nós acreditamos aqui na Grifato é que esse número deve ser revisado e o abril deve bater, superar o agosto. Mas só com esses dados CIF agora que a gente já tem, o que nós temos? Um incremento de abate
de 5% em relação a março, ou seja, aumentamos o abate de um mês para outro em 5%, e de 27% em relação a abril do ano passado. Então, os abates, eles realmente estão mais numerosos, né? E possivelmente nós vamos ver essa oferta muito grande aí, a maior da história, deve ter sido agora no mês de abril. Mas se então a oferta de abril ela foi maior ou tão grande quanto agosto, por que agora nós estamos vendo preços de 230 e lá em agosto nós vimos preços de R$ 200, né? Chegar a R$ 200 base São Paulo. Isso porque em abril o pecuarista estava mais confortável na hora de vender. Então ele estava negociando, ele estava entregando aquela parte ali dos seus animais que deveriam ser entregues, mas como ele estava com pasto, ele conseguia arbitrar mais, falar assim, não, se eu me pagar esse preço, ou indústria frigorífica, eu não vou aceitar, porque eu tenho pasto, eu consigo deixar meus animais aí até o final de maio, ou até um pouco mais, né? Então foi isso que aconteceu. Em abril, né, trazendo um balanço de abril, a gente teve uma oferta muito grande de animais, mas os preços melhoraram durante o mês de abril, principalmente no final, aí nessa segunda quinzena de abril, tanto no mercado físico e principalmente no mercado de bolsa, quando, por exemplo, o junho e o julho aí chegaram próximos de R$ 240 arroba, e hoje esses mesmos contratos estão a 227 para o junho e 230 para o julho. Peguei referência aqui um pouquinho antes da gente iniciar essa conversa, então por volta das 11h40, 11h30 dessa quarta-feira, dia 15 de maio. Então, cederam bastante, né? Entrando aí justamente por esse período de maio, porque não tem muito para onde correr agora. Pasto secou, o pecuarista vai voltar com esse contexto que a gente está falando de ter que entregar os seus animais. Essa entrega, inclusive, eu acredito que ela deve ser um pouco mais cadenciada, tá? Porque o pessoal já entregou um pouquinho ali em abril, né? O que o pecuarista fala muito, vou descascar o lote. Vendo um pouco em abril, depois eu vendo um pouco ali em maio, e ainda sobra um pouco para vender em junho, porque os pastos, principalmente se a gente olha para Mato Grosso, por exemplo, que foi um estado que choveu muito bem, os pastos eles devem estar em boas condições ali até início de junho, né? Em grande parte do estado. Então, o pecuarista ele consegue levar um pouco mais esses animais. Então, a gente provavelmente deve ter essa safra. A gente já está sentindo ela chegar, né? E ela deve se intensificar agora nessa segunda quinzena de maio. E aí, a primeira quinzena de junho, eu acredito que vai ser o momento que a gente vai ver maior pressão de baixa para essa safra de 2024. Então, estamos para começar os piores momentos aí da pecuária, pelo menos em termos de valorização aí da arroba, certo, Laura? Acredito que sim, Alex. Acredito que os momentos mais desafiadores vão ser esses, né? Que é quando realmente o pecuarista ele tem que começar a negociar mais. E acho que até um ponto importante de ser comentado aqui, quando a gente olha o gráfico de preços no ano, né? Então, o comportamento de preço do boi no ano, olhando o histórico dos últimos 20 anos e dos últimos 10 anos, a gente vê um comportamento muito diferente. Porque no histórico dos últimos 20, né, que era uma pecuária, que você pega um comportamento de preço da pecuária mais antiga também, a gente observa que o fundo de preço ele acontece ali em maio, junho, e depois a gente já vê uma recuperação. Não uma recuperação mais acentuada, mas o mercado recupera um pouquinho e se mantém mais estável ali durante os meses de julho e agosto, que inclusive é um sentido aí que a maioria dos pecuaristas, né, de quem trabalha no mercado pecuário, já fala que o boi começa a recuperar em julho. Mas se a gente já puxa esse histórico para os últimos 10 anos, então o contexto de uma pecuária mais recente, a gente observa que essa pressão de baixa e esse movimento de piores preços do boi, eles se estendem não só de maio ali, mas até junho, né? Mas também até agosto. Isso porque hoje a gente tem os manejos mais intensivos, né? Então você coloca o animal no chip, você coloca o animal no semi-confinamento, você coloca ele num primeiro giro de confinamento. Então o pecuarista, ele libera aqueles animais, aquele lote que está no pasto mesmo, que ele não vai fazer nenhum tipo de manejo mais intensivo nessa primeira venda, digamos assim, da safra, que seria em maio até iniciozinho de junho, né? E aí depois os animais que ele não vendeu é porque ele colocou ali num manejo um pouco mais intensivo, suplementou um pouco mais esse animal, e aí ele consegue tirar esses animais em agosto. Então, a segunda leva seria de saída desses animais de agosto. Então, eu acredito que esse ano a gente deve ver, ano passado nós vimos isso, né, muito nítido, e esse ano a gente deve ver isso também. Essa primeira pressão agora, e depois uma nova pressão em agosto.
Isso, na verdade, é um prolongamento da safra no final das contas, Laura. Você aumenta o Exatamente. período de pressão nos preços da arroba. Exatamente. A gente passa por um período maior do ano com preços mais baixos, né? Aquela safra que alguns anos atrás, a gente pega a safra de 20 anos atrás, era uma safra muito concentrada ali de abril, já iniciava, né? De abril a junho, né? Era 3 meses de safra, realmente. Hoje a nossa safra, ela está muito mais centralizada de maio até agosto, eu diria. Tá. Agora, muda também a pressão sobre os preços? Eu digo assim, olhando na perspectiva dessa sua análise, né? Olhando o que acontecia nos últimos 20 anos, o preço da arroba caía muito mais rápido e com muito mais intensidade do que agora com a janela ampliada de safra ou não? A gente vai ver essa pressão, esse preço cedendo forte também da mesma forma, Laura? Ano passado a gente viu os preços cedendo bem, né? E de uma forma muito rápida, mas trazendo essa perspectiva de que agora a gente tem outros tipos de manejo, né? Incluídos, pensando no comparativo pecuária hoje, pecuária de 20 anos atrás, hoje o pecuarista ele consegue tirar esses animais mais cadenciados. Então, teoricamente, teria uma perspectiva de quedas um pouco mais leves, um pouco mais brandas e perdurando por um período maior, né, do que aquela pecuária lá de 20 anos atrás, que o pasto secou para todo mundo, vão todo mundo vender agora. Hoje a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, então isso poderia aí, né, causar com que as quedas fossem um pouco mais brandas, mas por um período mais prolongado. Porém, o ano passado demonstrou muito isso para a gente, né, que a conversa não é muito assim, né, que o quanto tiver espaço de oferta, quanto mais a oferta for abundante, pressão baixista ela vai ocorrer por um lado ou por outro. Tem alguns fatores, né, que vão ajustando essa pressão baixista de acordo com a oferta. Então, foi o que eu contextualizei aqui em abril, né, que apesar da gente ter uma oferta muito grande, a necessidade menor do pecuarista em comercializar naquele momento imediato fez com que os preços não caíssem, ao oposto do que ocorreu em agosto, né? E aí um outro fator também que eu acho que vale a gente comentar, né, que acaba influenciando nessa lapidação do quanto a oferta vai realmente trazer um reflexo nos preços, né, é em relação à margem da indústria. Ou, na verdade, usando o melhor termo, o spread entre a carcaça casada e o boi gordo, que é basicamente o quanto a indústria comprando uma arroba do animal vivo, do boi hoje, e ela fazendo um abate sem desossar, sem nada, vendendo a carcaça casada, então, abatendo o animal, transformando ele em carcaça casada, aquela meia banda lá dos frigoríficos, né? O quanto ele consegue vender essa carcaça casada por um preço maior ou menor do que ele pagou no quilo do boi, né? É mais ou menos essa conta que a gente faz. E aí, se ele está conseguindo vender só a carcaça casada, sem nem pensar, né, em subprodutos aí, né, sem pensar em sebo, sem pensar em couro e etc., sem pensar em desossa, né, que agrega também valor. Se ele vendendo só essa carcaça casada, ele consegue vender mais caro do que ele comprou no boi, isso nos dá um indicativo de que a indústria a margem está fluindo um pouco melhor, né? E aí a gente tem visto, inclusive, esse spread, que geralmente na média, em 2% negativo, hoje esse spread, essa diferença, ela está em 2% positivo. Então a indústria está conseguindo remunerar bem. Isso aí é um fator também, porque isso correlaciona com os preços. Quando a indústria está remunerando mal, ela tende a pressionar mais os preços do boi. Quando ela está remunerando bem, ela tende a pressionar menos, que é o que a gente está vendo agora também, né? A indústria aceitando pagar, por exemplo, lá no final de abril, o cliente nosso fechou aqui negociação com escala que estava de um mês e conseguiu um valor mais alto do que do momento presente, que é refletindo que a indústria está conseguindo repassar uma gordurinha mais, se ela quiser, obviamente, para o pecuarista. E eu adicionaria a esses fatores também a demanda que está forte, né, Laura? A gente está vendo a exportação aí, e eu não sei, a gente não consegue acompanhar muito bem a demanda interna, mas imagino que também para enxugar tudo isso, um aumento aí de 27% no abate, e ainda conseguir manter preços, se não estáveis, ou manter preços com uma pressão mínima aí, é importante a demanda ativa, não? Com certeza, com certeza. Se a gente não tiver demanda, no final das contas, não tem muito para onde correr, o preço vai abaixar, né?
A demanda interna, ela não está tão interessante assim, está melhor do que o do ano passado, porque a carne barateou para o consumidor final, né? Então a gente consegue hoje ter um escoamento melhor para o mercado doméstico, está mais fluido a venda para o mercado doméstico, mas as exportações eu diria que é o que está conseguindo salvar mais a gente no sentido de absorver esse excedente produtivo, né? Não no quesito de preço, porque preço continua ruim para exportação, mas na absorção desse excedente produtivo está muito interessante. Tanto que o mês de abril, se a gente analisa tudo que foi exportado, nós tivemos um maior volume exportado de carne bovina, e aí eu considero também industrializadas e tudo, de um único mês da história da pecuária brasileira. Então, o abril nós batemos recorde de exportação. Tá? Foi um incremento bastante significativo, se a gente compara, por exemplo, a abril do ano passado, foi mais 77%. Mas tudo bem que no ano passado a gente estava com aquele contexto de vaca louca típica, né? Uhum. Então, um pouquinho diferente do que a gente tem agora. Mas mesmo assim, se eu comparo a março desse ano, foi 25% a mais. Então, a gente está exportando muito bem, as exportações estão indo muito bem. O maio começou excelente já. Nós estamos aí com acréscimo em relação ao próprio abril bem interessante. Então, a gente está exportando muito bem, está conseguindo escoar de uma forma mais positiva isso, né? A indústria conseguiu remunerar um pouco melhor para as exportações realizadas em abril por essa alta do dólar também que aconteceu. Então, tem todos esses fatores. Com certeza, se a gente não tivesse com uma demanda, de certa forma, aquecida e não conseguindo absorver todo esse excedente de carne que a gente está produzindo, não teria saído, os preços estariam piores até do que a gente estava no ano passado. Né? Inclusive fazendo a indústria procurar esses animais e fazer escalas, né? Aproveitar os preços para fazer escalas aí, porque é sinal de que tem alguém aí para ser atendido. Laura, tomando como base essa nossa conversa, onde a gente tem aí uma queda mais branda do preço no período de safra, porém uma safra mais prolongada, você acha que isso vai acontecer esse ano? E se acontecer, o que pode acontecer com os preços na perspectiva de vocês aí na Agrifato? Eu acredito que sim, Alex. Eu acredito que esse ano a gente vai continuar nessa tendência aí dos preços se manterem mais pressionados até um agosto, tá? Até pelas chuvas terem dado esse conforto maior de ir entregando essa escala, né, por um tempo maior. Então, possibilidade de sair animal até junho, final de junho, por exemplo, só de pasto, né, por essas chuvas agora de abril. Acredito que isso vai acontecer. Não acredito que a gente tem muito espaço para cair muito além do que está. Dos preços atuais, a indústria está sendo bem remunerada. Para quem está fazendo confinamento também, está dando uma margem interessante, consegue comprar um boi magro aí com ágio bem baixo, ou até mesmo sem ágio, como eu vi clientes nossos comprando. Milho está com um custo melhor. Então, a cadeia, tudo bem que esse preço não é ainda o preço que o pecuarista espera, né? Mas a cadeia nos atuais preços consegue fluir, consegue rodar, a indústria consegue pagar esse preço e consegue ainda vender bem, remunerando ele. Então, isso eu acho importante. E, dado esse contexto, eu não acredito que a gente consiga ver uma queda com facilidade abaixo de R$ 10 de desvalorização. Então, falando hoje, base São Paulo, um boi de 230 em média, né? Falar um boi de 220 para São Paulo, eu acho factível, né? Nesse período de safra aí, uma queda de R$ 10, mas uma queda além disso, eu acho difícil, assim. Obviamente pode acontecer, né? No mercado pode tudo, né? Mas não vejo que faz tanto sentido, visto que a gente está conseguindo, os elos da cadeia estão conseguindo se movimentar bem nesses patamares atuais. E nos atuais patamares de preços, ou pensando nessa possibilidade de pressão, vale a pena suplementar os animais, Laura? Olha, hoje boi no coxo está interessante, viu, Alex? Tem cliente nosso que conseguiu uma roupa produzida aí, vou dar referência Mato Grosso, a R$ 130, R$ 140. Foram muito eficientes, foi o menor custo que eu vi, mas você pega um custo de R$ 150 que seja, na roupa produzida no confinamento, que é uma roupa mais cara, né? E comprando um boi magro sem ágio ou com ágio de 5% também, que é o que eu consegui ver em algumas regiões, você consegue ter um resultado bem interessante, uma margem aí num giro de confinamento de 10%, né? Que dá uma margem de mais de 3% ao mês.
Então, se souber fazer tudo certinho, ele comprar bem, né? E comprar tanto os insumos quanto o animal magro bem, vejo que faz sentido esse primeiro giro, tá bom de colocar no coxo, sim. Muito bem. O Antônio Paniago está participando aqui com a gente, está dizendo que a arroba do Brasil é a mais barata do mundo hoje, mas ele está reclamando que o custo ainda está alto e o invernista não está sendo eficiente na negociação dos preços. Bom, a gente tem um pouquinho, uma leitura um pouquinho diferente aí dessa, né, Laura? Tanto que você mostrou que o pecuarista foi eficiente sim e evitou aí uma pressão nos preços no mês de abril, né? De começar essa Sim, pressão nos preços no mês de abril, né? sim. Eu acho que na pecuária a gente tem que tornar cada vez mais público, né? E passar mais para o pecuarista as ferramentas que, inclusive, podem ser utilizadas, né, para trava de preços, porque teve cliente nosso, por exemplo, que conseguiu garantir os animais que seriam comercializados em maio e junho a R$ 250 por arroba. Então, eu acho que essa parte de negociação realmente é algo que os pecuaristas ainda têm que se atentar um pouco melhor, né? Porque a gente fica, às vezes, muito focado no porteiro adentro, que é o essencial, né? Mas esse porteiro afora, essa parte de negociação, inclusive negociação antecipada, é algo essencial e que, inclusive, eu acho que é o futuro da pecuária, né? O pecuarista bom daqui 10 anos, ele vai ser um pecuarista que ele sabe fazer o porteiro adentro muito bem, mas ele se atenta também a essa parte de negociação. E aí eu falo negociação porque essa negociação ela não pode ser feita só na hora que o animal está pronto, porque você fica sem saída, né? Você fica num beco sem saída, você tem que realmente aceitar o preço que o frigorífico está ofertando. Mas se você se planeja e faz essa negociação antecipada, você trava ali pelo menos o seu custo, ou o seu custo e mais uma margem, aí você já não fica tão à mercê da indústria mais, e é o que a gente recomenda, inclusive, que os pecuaristas procurem mais saber sobre essas ferramentas aí, que auxilia bastante nas margens da operação no longo prazo. O Ademar Bezerra está dizendo que enquanto todos estiverem fazendo as escalas nos frigoríficos aumentarem, o preço da arroba não vai reagir e que está na hora do pecuarista ir pescar. Só que não é tão simples assim, né, Laura? A gente sabe que no dia a dia as coisas continuam acontecendo, né? Infelizmente, o boleto ele não para de chegar, né? As contas elas continuam acontecendo, inclusive o pessoal está com bastante conta para pagar, né? De financiamentos que foram contraídos, por exemplo, com uma arroba acima dos 300 e agora eles têm que ser pagos com essa arroba bem mais baixa. Então, o pessoal está tendo que girar mais a operação. Mas um ponto que ele comentou faz muito sentido, né? Enquanto as escalas elas ficam se alongando, quanto mais longas, menos chance da indústria Querer favorecer o pagar mais, pecuarista e né? passando, pagando mais. É. É mais difícil de... Vai pagar mais para quê? Se tá sendo confortável ali comprar pelo aquele preço, vai até pressionar mais, né? Exatamente. A tendência é de pressionar ainda mais. Muito bem. Ó, o Mário Rabelo tá surpreso em te ver aqui. Olha a Laura aqui com a gente. É isso aí, Mário. Laura tá aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Mário, pela participação. Obrigado, Ademar, também. A Delmar e o Antônio Paniago também pela participação. Sempre que o pecuarista se manifesta aqui, é sempre importante que nos ajuda a entender a realidade, o dia a dia da atividade e, claro, nos ajuda a fazer a pergunta certa, na hora certa, para o analista que está aqui com a gente, sempre nos ajudando. Laura, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, por dedicar esse espaço aí do seu tempo para trocar uma ideia aqui com o produtor, com o pecuarista em especial. O Jailson está participando agora também. Quanto mais o pecuarista faz escala, mais tranquiliza o frigorífico. No final das contas é isso. Quanto maior as escalas nos frigoríficos, mais tranquilo o frigorífico fica e mais pressionado o pecuarista acaba ficando. É preciso entender que esse momento, né, Laura, esse momento de safra é uma tradição da pecuária quando tem essa pressão nos preços, mas pode ser que daqui a um tempo isso mude com o protagonismo aí dos confinamentos, com o protagonismo aí
das ferramentas de alimentação aí dos animais sem ser o pasto e que isso possa ser diluído ao longo do tempo também, né? Sim, a pecuária vai mudando, né, Alex? A gente tem que ficar sempre atento para entendendo como essas mudanças estão ocorrendo e nos adaptando em relação a isso também. Muito bom. Laura, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu ia te agradecer, mas daí a mensagem do Jailson me fez ir por outro caminho aqui. Mas muito obrigado, volte sempre. Obrigada a vocês, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês e contem conosco. Um abraço. Muito obrigado. Tá aí, Laura Rezende Agrifato aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, fazendo análises bem interessantes aí sobre comportamento de preços e trazendo aí uma mudança, principalmente no comportamento da pressão nas cotações, que esse ano pode se repetir. Quedas mais brandas aí por período, ou seja, nesse período de safra, em vez de fazer aquele preço bater lá no fundo do poço, lá embaixo, a gente pode ter uma curva mais suave de queda nos preços, porém, por um período mais prolongado aí. A Laura citou, por exemplo, até o mês de agosto, com esse comportamento de pressão nos preços aí. Bom, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Nesse momento, B3 trabalhando de forma positiva. Maio, 225,55, uma alta de 0,65%. Junho, 227,65, alta de 0,95%. Julho, 230,50, alta de 0,57%. E o agosto, R$ 232,00, alta de 0,22%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 227,00, com queda de 0,72%. Muito bem, são os números, portanto, de andamento do mercado lá na B3. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.